Hello there! No vídeo de hoje, depois de tanto tempo, finalmente nós vamos continuar o nosso resumo do arco Estudantes da Força. Esse arco é dividido em 3 HQs canônicas que explora a história de um grupo de iniciados da Força, mas principalmente o passado do Mestre Yoda e o do Conde Dooku, quando ele ainda era um Mestre Jedi. Na edição passada nós acompanhamos o ponto de vista do Mestre Yoda sobre o passado e o ponto de vista do Conde Dooku sobre o futuro. E nós ainda tivemos o início de um grande conflito entre os jovens iniciados do Templo Jedi. E caso você não tenha visto a segunda parte, é só clicar no card que tá aparecendo aí em cima. E agora, sem mais enrolação, vamos direto pro nosso resumo. Parte 3. O Maior Professor. Aqui nós continuamos exatamente de onde paramos. Curtis está de pé segurando seu sabre de luz, pronto para atacar. Pronto para matar a sua amiga Gare e acabar com todo esse conflito de uma vez por todas. E quando ele está prestes a fazer isso, ele é impedido de última hora por Jaxi, que se joga na frente do Wookiee, o derrubando no processo. Porém, em um momento de descuido, o Jaxi acaba sendo atingido pelo sabre de luz do Curtis. Em seguida, ele se liberta dando um soco na cara do Jaxi. E é nesse momento que a Gare percebe que seu antigo amigo está completamente fora de controle. Ela diz que ele fala que ela é algum tipo de monstro, sendo que na verdade quem está machucando as pessoas e atacando seus próprios amigos é ele, Curtis, e que ele é o único monstro que ela tá vendo. Ela então liga o seu sabre de luz e os dois voltam a lutar, Wookiee contra Trandoshano, assim como seus antepassados um dia lutaram, e assim como muitos de suas espécies continuarão lutando. Uma luta extremamente intensa, que dá continuidade ao ciclo de ódio entre essas duas raças. Apesar da Gare constantemente tentar dialogar com Curtis, mas ele tá tão cego de ódio que ele simplesmente ignora tudo que ela fala, e a luta continua por um bom tempo, com direito a árvores sendo partidas no meio, cambalhotas mirabolantes, bem no estilo Anakin vs Obi-Wan do episódio 3. Uma luta de igual para igual. Ou quase, já que a Gare é muito mais experiente com o sabre de luz, então ela facilmente consegue usar a força para jogar ele para longe. O Curtis acaba se chocando contra uma árvore, e rapidamente a Gare se aproxima, segurando seu sabre de luz acima de sua cabeça, exatamente como naquela visão, aquela mesma visão que tem atormentado o Curtis durante muito tempo. E quando parece que essa visão está prestes a se tornar realidade, ela destrói o sabre de luz do Curtis. Em seguida, ela fala que não sabe o que está acontecendo, mas que com certeza ambos conseguiriam resolver tudo isso se apenas parassem para conversar. Mas o jovem Wookiee não tá nem um pouco afim de conversar e já parte novamente para cima da Gare, atacando ela com suas próprias mãos. O Wookiee usa toda a sua força para enforcá-la. E isso só não termina em uma completa tragédia porque o Mestre Yoda aparece bem na hora, chamando toda a atenção para si. Ele havia sentido todo o distúrbio dessa batalha enquanto meditava no topo daquela montanha, e felizmente ele conseguiu chegar bem na hora antes que o pior pudesse acontecer. O Mestre Jedi se senta na planície e pergunta para o Curtis se ele também consegue sentir o lado sombrio nele, da mesma forma que sente em Gare. O Curtis responde que ele não consegue sentir. Mas o Mestre Yoda diz que o lado sombrio está sempre presente em tudo e em todos. Sendo assim, impossível de separar ele da força, porque ele faz parte da força. E esse é o grande perigo enfrentado por todos os Jedi, o chamado da escuridão, que nunca é silenciado, e a tentação que nunca é derrotada. Em seguida, ele pergunta que tipo de tentação o jovem Wookiee acabou cedendo. O Curtis responde que foi aquela mesma visão que ele teve várias e várias vezes, que durante muito tempo se manteve exatamente igual. Ele viu a sua amiga Gare se virando para o lado sombrio da força. Ele tem certeza de que ela vai fazer isso, mas ele não sabe quando isso vai acontecer. E o Yoda diz que ainda assim, mesmo sem saber quando isso iria acontecer, ele a atacou. O Mestre Yoda pergunta meio que de forma retórica se ele havia feito isso para proteger os outros, ou se ele havia sido motivado pela raiva ou pelo medo. E finaliza dizendo que essas são as ferramentas do lado sombrio. A Gare acaba conseguindo se soltar e questiona Yoda sobre o que acontecerá com Curtis a partir daquele momento, o que eles deveriam fazer com ele. E o Yoda responde que ele deve voltar ao Templo Jedi, pois ele ainda tinha muito a aprender.
Um tempo após esses eventos se passa, e nós temos uma cena do Dukan ensinando um grupo de Younglings a como se posicionar da forma correta durante um combate com sabre de luz. E nesse meio tempo o Yoda acaba chegando e ambos têm um diálogo enquanto percorrem os corredores do templo. O mestre Yoda fala que quando ele conversou com o Curtis após o treinamento, todo o assunto parecia estar resolvido, e o Dukan diz que talvez ele, assim como Yoda, também tenha subestimado a força de suas visões e a influência que elas tinham sobre o jovem iniciado, confirmando assim que ele sabia das visões e que o Wookiee havia lhe contado por confiança. O Yoda obviamente questionou Dukan sobre isso e ele responde que ele deu a orientação que parecia mais apropriada no momento. O Yoda responde que ele deveria ter avisado sobre isso, mas o Dukan explica que não sabe como essa ação poderia ter mudado alguma coisa, considerando a forma como o Conselho trata aqueles com a habilidade de prever o futuro, como seres perigosos. E que apesar de tudo ele esperava que o jovem Wookiee conseguisse trilhar um caminho mais gentil, diferente do caminho que o seu amigo Zyphovias enfrentou. O Yoda diz que, no entanto, mesmo sendo só um iniciado, ele era perigoso e estava confuso, cego pelo lado sombrio. E o Dukan concorda, dizendo que talvez o mestre Yoda estivesse certo, mas que se havia de fato alguma verdade no que ele viu, pode ser que ao avisar a sua amiga sobre o potencial futuro sombrio, ele acabou a salvando de um destino terrível, mesmo que isso não seja desculpa para suas ações. O Yoda, por outro lado, fala que assumir coisas sem antes ouvir o que a força tem a dizer só os levará para lugares perigosos. E o Dukan diz que sempre acreditou ter a confiança do Yoda em seu julgamento com os iniciados, o que o Yoda concorda, ele confia, mas que mesmo assim ele não deveria conscientemente colocar um aluno em perigo. E o Dukan responde que ainda assim, apesar de ter sido um encontro assustador para todos os envolvidos, nenhum dano duradouro foi feito, e a narração atemporal do Yoda complementa essa cena dizendo que o Dukan estava errado sobre muitas coisas, pois as visões de um futuro distante, com muita frequência, influenciam e infectam o nosso presente. E isso é basicamente comprovado com a próxima cena dessa HQ, que mostra que após toda aquela brigaria e lutação, a Gare acabou pedindo para deixar a Ordem, com a desculpa de que queria se juntar ao Dukan na sua próxima viagem diplomática. O mestre Yoda até que tenta convencer ela, dizendo que ela não tinha nenhuma responsabilidade pelos eventos que aconteceram com Curtis, mas a Gare diz saber disso, e pergunta se ele tem total certeza de que aquela visão jamais se tornaria realidade. O Yoda, meio relutante, responde que não, e ela continua dizendo que ele os ensinou que ser um Jedi significa fazer escolhas para proteger os outros, e que mesmo que a visão do Curtis nunca se torne realidade, sair da Ordem é uma forma de proteger os seus amigos de trilharem o caminho errado, e impedir que mais pessoas se machuquem, inclusive o próprio Curtis. O mestre Yoda diz que se ela escolher abandonar o seu treinamento agora, ela nunca se tornará uma Jedi. E a Gare responde que sabe disso. As cenas seguintes da HQ mostram a despedida dela, acompanhada por uma narração do Yoda que diz ter subestimado o poder do medo sobre seus próprios alunos, que ele constantemente avisava sobre a arrogância de ter certeza sobre o futuro, mas que talvez ele mesmo tenha caído nessa mesma armadilha, quando teve a certeza de que a jovem Gare se tornaria uma Jedi. Ele estava tão certo de que aquilo estava no futuro dela, que um caminho diferente ele não conseguiu prever, e por isso ele falhou com ela. Ele continua a narração dizendo que ela não foi a primeira aluna que ele falhou, e nem a última, mas que isso nunca mais iria acontecer novamente. E a HQ termina com o mestre Yoda voltando para sua casa em Dagobah, com sua cesta cheia de ingredientes e com a voz misteriosa, novamente, chamando por ele, dizendo que ele não pode ignorá-lo para sempre, e que ambos sabem muito bem disso. E esse foi o arco dos Estudantes da Força. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei extremamente maluco, porque é uma história extremamente bem escrita, explora muito mais os anos do Dukan como um mestre Jedi, mostra ele ensinando técnicas, dando conselhos, todo o conflito que envolve essa HQ é incrível, não só por parte dos iniciados, mas também por parte dos mestres. O Dukan e o Yoda meio que se enfrentando, tendo ideias opostas e tendo que chegar a um consenso, é simplesmente perfeito. Essa história é cheia de paralelos, como justamente o do Dukan vendo o jovem Wookiee na mesma situação do seu antigo amigo Zyphovias.
A frase que o Yoda diz pra Gare ser praticamente a mesma que ele fala pro Luke anos depois, o fato do Luke acabar caindo na mesma armadilha que o Anakin cairia anos mais tarde, ambos tentarem impedir esse futuro, mas acabarem criando ele inconscientemente. Cara, na moral, fazia muito tempo que eu não hypava com uma história assim, e provavelmente eu vou acabar revisitando essa HQ em futuros vídeos aqui do canal pra tentar explorar mais ainda a narrativa dela, porque, sério, é simplesmente perfeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, apesar de eu não ser tão bom assim em fazer resumos, mas eu tô me esforçando aqui por vocês. E tipo, esse vídeo deu um baita trabalho, foram tipo umas 2 semanas só trabalhando nesse vídeo aqui. Então se você puder dar um like, se inscrever e comentar qual foi a sua parte favorita dessa HQ, ou sei lá, qualquer coisa, sei lá, uma receita de bolo, literalmente qualquer coisa vai estar me ajudando muito. É sério, nem parece, mas isso faz total diferença aqui na plataforma. Enfim pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês.